Imaginando que poderia ter o meio-campista francês no timão. O que a gente sabe a respeito disso? O Pogba, ele está cumprindo uma suspensão por... A galera da ESPN separou informações quentíssimas sobre o mercado da bola nacional, com muitas informações sobre Flamengo, sobre o Corinthians, que estaria de olho em Pogba, sobre Cruzeiro, fechando com Gabriel Barbosa e também com o Dudu, entre outras informações. E eu separei aqui para vocês um recorte, um resumaço das principais informações divulgadas pela galera da ESPN nesta sexta-feira. Só que antes de colocarmos aqui na tela para vocês, eu vou pedir a cada um que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação ela é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora confira as principais informações da ESPN. Também do estúdio, para os fãs de esportes. Depois da questão do Luva de Pedreiro ter ligado para o Pogba durante o programa do Danilo Gentili no SBT e ter feito aquela brincadeira se ele jogaria com o Depay no Corinthians, e ele disse até de graça, a gente viu que teve uma repercussão muito grande na internet. Também o Pogba colocou uma camisa da seleção brasileira vestindo nas redes sociais. A torcida ficou enlouquecida, já imaginando que poderia ter o meio-campista francês no timão. O que a gente sabe a respeito disso? O Pogba, ele está cumprindo uma suspensão por doping até março de 2025, ele tem 31 anos e tem alguns fatores que aproximam o Pogba do Brasil. Primeiro que ele é empresariado por uma brasileira, Rafaela Pimenta, que trabalhava com o Mino Raiola, que faleceu recentemente, um dos agentes mais poderosos da história do futebol. A esposa do Pogba é boliviana e ele já tem um amor muito grande pelo Brasil, já falou diversas vezes a respeito do Brasil, ela arranha um pouquinho português. A gente já entrevistou alguns jogadores que atuaram com o Pogba, falando que ele adora pagode, churrasco. Assim, mas olhando claramente assim, para vir para o Corinthians, algumas coisas impediriam. Primeiro, a questão financeira. O Corinthians vai ter uma redução no orçamento para o ano que vem na parte do futebol. Então, para chegar o Pogba ou qualquer outro jogador de renome, o Timão teria que buscar um patrocinador, um parceiro comercial, como foi em relação ao Memphis Depay com a Esportes da Sorte. Se caso a Esportes da Sorte tiver interesse em fazer isso, as portas podem começar a se abrir para, quem sabe, o Corinthians contratar um jogador desse nível. Mas até agora, o que eu apurei com a diretoria, nesse momento, não existe absolutamente nada de concreto. Nem conversa, absolutamente nada, mas a gente nunca sabe. E falando a respeito também... É que o time já tem um acordo com o Facundo Torres, o uruguai que joga no Orlando City, atacante, mais o empresário do jogador, divulgou essa semana que o Cruz Azul do México também ofereceu uma oferta, subiu inclusive a oferta e está na briga para contratar o jogador uruguai. Palmeiras confia no acordo que já tem alinhado com o Orlando City, mas a transferência também depende da vontade do jogador. O negócio pode sair, mas o Cruz Azul do México também está na parada. Esse negócio do Palmeiras com o Facundo Torres envolve mais ou menos 12 milhões de dólares, 72 milhões de reais. E o Palmeiras pretende investir nessa temporada 200 milhões de reais na contratação entre 4, 5 jogadores. Vai faltar dinheiro, 72 só num atacante para chegar a 200, então é muito dinheiro, mas o futebol está ficando caro. Por isso, o Palmeiras está tomando essa medida de abrir negociações com ídolos. O Dudu já foi embora, teve a rescisão de contrato, e se chegar proposta para jogadores como Rony, o Zé Rafael, que perderam espaço nessa temporada, o Palmeiras abre negociação. Então, essa é a situação aqui. Acordo alinhado com o Facundo Torres e o Palmeiras aberto a negociações. Vai estar passando um carro aqui. Aberto a negociações para a próxima temporada com outros ídolos que podem deixar a academia de futebol. Boa. Ampulha ou os pais do Gabigol, viu? Porque os pais do Gabigol também estão aqui em Belo Horizonte. Está circulando uma foto nas redes sociais. Eles viajaram ontem, né? Eu fui procurar saber se de fato tem alguma coisa a ver com essa situação do Cruzeiro. É claro que me passaram a informação de que eles estão de férias, a passeio, mas a gente sabe que isso tá tudo muito ligado, mexe muito, principalmente com o torcedor do Cruzeiro. O Gabigol deu entrevista também ao Podpah recentemente, falando que não tinha nada fechado com nenhum clube, mas antes ainda de o campeonato acabar, existia assim conversas muito avançadas entre Cruzeiro e staff do jogador, que o Cruzeiro sairia na frente, né, na disputa
dos outros times. Mas tem muita coisa em jogo, tem também o projeto que ele vai entregar, o que o Cruzeiro vai oferecer em termos de competição para o próximo ano, né? O Cruzeiro vai jogar a Sul-Americana, tem outros times na mesa para o Gabigol, então ainda tem coisa a se resolver, mas os pais do Gabigol estão em Belo Horizonte. Falando de outro jogador que pode voltar para Belo Horizonte, que já conhece muito bem aqui, é o Dudu, fez base no Cruzeiro, já não é mais jogador do Palmeiras, se despediu, conseguiu a rescisão de contrato e também existe uma expectativa alta do Cruzeiro em conseguir assinar com o atacante. Quem não deve ficar para o Cruzeiro, que também é do ataque, mas no Cruzeiro no próximo ano, é o Gabriel Veron. O jogador, ele chegou com contrato de empréstimo, tem contrato até o final de 2027, pertence ao Porto, né, de Portugal, e não deve seguir. Um ataque estrelado, que é o que a gente deve esperar para o próximo ano. Caio Jorge voltando de lesão, Gabigol e Dudu, grandes expectativas do Cruzeiro, do torcedor cruzeirense para 2025. Não tem jacaré por aqui, mas vamos ver, né, se Dudu aparece, Gabigol. A gente está de olho, as férias estão chegando também, pelo menos a folga de Natal, né? Porque ainda tem Ano Novo por aqui também, Mari. Mas aí puxou um pouquinho, né? Diante dessas contas. Não entendi qual parte do pouquinho. Porque... E o pisar no freio, né? Que era a palavra da gestão, né? Faz sentido, Jailson? Dá para equilibrar essa conta toda? Aí tem que ver qual é a gestão que eles vão fazer, porque para mim não faz. Se eles estão dizendo que o caixa vai ser encerrado agora com 3 milhões de reais, como tu vai contratar o Roger Guedes? E com aqueles valores a serem pagos, principalmente em relação ao terreno e ao Alcaraz. Exatamente, né? Até porque tem as luvas também. Michel e Alexandre foram de graça, mas tem luvas. Sim. Aí que vai tudo diluído em contrato. Plata também custou, o Alcaraz nem se fala. Tem o terreno, enfim, tem todo esse levantamento que vai ter que ser feito em relação à construção do estádio. Então, não faz sentido para mim. Não faz. É simples, para mim não faz sentido. Mas o Flamengo não precisa de uma grande contratação para o lugar do Gabigol? Então, vai depender de como essa nova diretoria vai enxergar. Porque foi o que a gente estava falando. Eles planejam e falam muito sobre scout. Que é uma reclamação que não foi feita na época na gestão anterior. Os nomes que foram contratados foram caros. Por exemplo, o Alcaraz foram 20 milhões. É muito dinheiro. Sim. É muito dinheiro. De La Cruz. De La Cruz, a mesma coisa. Então, vai chegando na parte final da janela, você não contratou, aí teve aquela situação de lesão e o Flamengo teve que contratar ali de forma rápida para repor esses jogadores e acabou pagando caro. Então, agora, eu respeito ali, ó, vai começar com o pé no freio. Eu acho que é o que tem que ser feito. Porque se você está dizendo que está com 3 milhões em caixa, o salário do Roger Guedes, 4 milhões. Já não dá. E o Roger Guedes tem contrato. Não é aquela resenha, né? Até 2027, não é aquela resenha, ó, o contrato do cara vai acabar ali em maio, em junho, então vamos tentar ali dar uma namorada nele para esticar até 2020 tanto, que aqui ele vai ganhar mais e a gente consegue diminuir o valor, por exemplo, de transferência ou tentar desenrolar o salário. Não tem isso. Ele tem contrato longo até. E tá agradando, tá jogando, tá performando lá, né? Tá jogando e tá com 4 milhões de salário. Pra quê? Precisa ver se ele quer voltar ao Brasil. Exatamente, também, né? Aí ele pode estar... Bom, a gente está falando de coisas assim. Pode estar forçando a barra e tal, assim. Não sei. Mas realmente... É que é difícil a gente acreditar que assim, uma nova direção não vai querer dar a cara dela. Sabe aquela coisa do prefeito, que muda o nome de uma rua porque, sabe aquela coisa assim? Inaugura um coreto ali para falar que foi na gestão dele, Já fiz alguma coisa na minha gestão. Eu diria aquela amiga nossa, na minha gestação, já fez alguma coisa. É difícil acreditar que não vai ter nenhuma ação com a cara da nova direção. Só que o que a nova direção está falando é de pé no freio. Isso não é popular, né? Isso não é popular. Então, mas tem os dois lados. Coisa que não bate direito. Tem os dois lados, sim. Precisa ter uma reposição ao Gabigol, como a Mari falou. Só que uma boa parte da crítica dessa diretoria foram as contratações caras. Sim. Então, se eles criticavam contratações caras e estão dizendo que está com 3 milhões em caixa, eles estariam apenas repetindo o que já foi feito. Se eles estão batendo na tecla de profissionalização, de scout, disso, daquilo, eles só iriam repetir. Então, se eles forem fazer realmente algo diferente,
não deveria contratar. Mas precisa de uma reposição pro Gabigol? Precisa. Mas em que sentido? De um nome forte, de um ídolo, ou é por causa da posição? Mas a idolatria só vem em campo. Mas pela Quem posição... você contrataria hoje que chegou o substituto do Gabigol? A idolatria é em campo. Mas posição precisa, até porque o Pedro só vai voltar no segundo semestre. Mais sobre posição do que a imagem da Gabigol. Eu acho que é isso. É mais você ir para um campeonato mundial sem um centroavante do que preciso de um novo ídolo. Porque ídolo tem ali, né? Ídolo tem. Não tem comparação com o Gabriel. Tem ídolo. Tem ídolo, mas não é. Mas não é a mesma coisa. Até pelo carisma. Não é a mesma coisa. Tem sim, claro que tem. Bruno Henrique, Arrascaeta, enfim, outros nomes. O próprio Pedro, mas não são até o Felipe Luiz, né? Não em campo, mas é um figura de treinador, sim. Mas eu digo de campo. Falando do campo, o Flamengo precisa de um atacante. Precisa. É porque se a gente for montar... Nem precisou encerrar direito a temporada para as equipes brasileiras começarem a se movimentar no mercado. Gabriel Barbosa no Cruzeiro? Pô, claro, os pais do jogador já foram vistos em Belo Horizonte na noite de quinta-feira. Sobre o Dudu, uma informação para vocês. Ele deu uma entrevista ali, o André Cury, empresário do jogador, falando sim da negociação do Dudu com a Raposa e que pretende fechar esta negociação em breve. Sobre a situação do Roger Guedes, ainda é muito cedo para falar sobre isso. Roger Guedes no Flamengo é um desejo, mas a questão dos valores com certeza pode ser um empecilho muito grande. Sobre Pogba, o que há de concreto realmente é que o atleta tem uma suspensão, mas caso o Corinthians opte pela contratação do jogador, é bom já colocar ele para fazer a pré-temporada. Tá bastante tempo fora dos gramados após ele ser pego por doping e acabar suspenso do futebol. Quando ele for liberado, meus amigos, é bom que o Pogba já esteja bem fisicamente e com um ritmozinho de jogo. Então, se for contratar, já corre logo no mercado. E sobre o Palmeiras, a chegada do Facundo Torres deve ser confirmada nos próximos dias. Mesmo com o interesse do futebol mexicano, o Palmeiras conseguiu vencer a concorrência e deve fechar a contratação do uruguaio. Agora, família, encerrando por aqui o nosso conteúdo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica agora com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!